Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 7 a 10. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem esse trecho das Escrituras. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao verso 10. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, e esse trecho, ó Deus, é tão claro, que nem mesmo precisa de tantas explicações. Mas eu quero te implorar que agora o Senhor abra o nosso coração para a exposição desse texto. Que o Senhor fale em primeiro lugar ao meu coração e depois ao coração dos meus irmãos. Esse teste moral que João nos passa aqui é necessário para cada um de nós. Todos nós devemos aplicá-lo aos nossos corações. E eu lhe imploro que o Senhor nos ajude a fazer isso, a aplicar a palavra no nosso coração, para que vejamos de fato se somos filhos do Senhor ou filhos do maligno. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos leve à santa confissão de pecados, ao arrependimento, e que haja em nós sim a divina semente, que vai levar-nos, ó Deus, à prática da justiça, isto é, da Tua santa palavra. Senhor Deus, que este sermão seja para a Tua glória acima de tudo, porque se somos justos, se praticamos a palavra, se somos salvos, é porque Teu Filho veio para destruir as obras do diabo. Então louvado seja o Teu santo nome. Nos ajude, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos queridos, o apóstolo João escreve esta carta com alguns propósitos específicos. O primeiro propósito de João ao escrever essa carta era combater uma doutrina que estava surgindo dentro do cristianismo, que era o protognosticismo. E que é isso? Havia pessoas que estavam sendo salvas e se tornando cristãs, mas que tinham como origem a cultura judaica, ou a cultura romana, em vez da cultura judaica. E essa cultura romana, greco-romana, helênica, tinha como pressuposto de que a matéria em si era algo mau, e portanto o nosso corpo é mau. E eles então não conseguiam acreditar que Jesus veio em carne para morrer por nós. Por isso ele fala que os anticristos negavam Jesus vindo em carne, porque eles pregavam uma falsa doutrina. Jesus nunca pôde ter se encarnado. É por isso que no começo da carta ele fala: aquilo que nós vimos e apalpamos acerca do verbo da vida, nós passamos para vocês, mostrando claramente o que? Vocês não podem propagar essa doutrina, uma vez que nós, apóstolos, como testemunhas oculares da vida e ressurreição de Jesus, nós conseguimos até tocar em Jesus. Se Jesus não tivesse carne, como que a gente teria tocado em Jesus? Um segundo propósito que ele quer tratar aqui tinha a ver com a apostasia daquela época, porque nós temos visto aqui no sermão profético É claro que Marcos não fala isso, mas Mateus, eu mencionei aqui nos sermões de Marcos,
haveria naquela época uma grande apostasia. A igreja se esfriaria, a igreja não amaria a Deus e o próximo, a igreja sofreria com uma grande evasão de pessoas que sairiam do meio da igreja por conta da perseguição, das durezas e por conta também da doutrina verdadeira que levava eles a serem perseguidos. Então esses dois propósitos estão na mente de João. E um terceiro propósito, que na verdade é a maneira como ele estrutura sua carta, é que João quer mostrar para eles o quê? Quem eram os verdadeiros crentes e quem eram os falsos crentes. Por isso essa carta ela está distribuída em alguns testes morais que João vai apresentar, que eles deveriam aplicar a si mesmos e olhar para as pessoas que saíram da igreja ou que ainda estavam na igreja, percebendo o quê? Quem é crente aqui e quem não é crente. Então é uma carta que João é um apóstolo do amor, né? Mas digamos assim, numa linguagem muito popular, ele vai entrar com as travas da chuteira na nossa canela. Quem é crente aqui? Quem não é crente? E ele dá sérios testes morais. E hoje nós vamos meditar nesse teste moral do capítulo 3, do verso 7 ao 10. O que João quer ensinar aqui? Os verdadeiros crentes não vivem na prática do pecado. Qual o motivo? Tem neles a divina semente. Enquanto isso, os filhos do diabo vivem pecando. Então ele quer ensinar: os verdadeiros crentes não vivem em pecado. Qual o motivo? Há neles a divina semente. E os filhos do diabo? Eles vivem pecando. E lembre-se, João não está escrevendo isso aqui para ímpios. Ele está escrevendo isso aqui para quem? Para a igreja. Então ele está falando de filhos de Deus dentro da igreja e de filhos do diabo dentro da igreja. Vamos ver o que ele nos ensina aqui. O verso 7, João vai descrever para a gente o justo. Quem é justo? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. João, nessa parte da carta, meus irmãos, ele vai fazer um paralelo com aquilo que ele havia dito no capítulo 3, do verso 1 ao 6. No capítulo 3, verso 1 ao 6, João mostra que os filhos de Deus carregam o nome de Deus, e que os filhos de Deus, eles são santificados na esperança de que Cristo um dia vai fazer com que estas pessoas sejam completamente santas como Ele é. E estas pessoas, ao tomarem ciência desta verdade, elas vão praticar a palavra e purificar a sua própria vida na esperança de que um dia elas seriam santas, um dia não haveria mais pecado na vida delas. Então, tendo isso em mente, João escreve o capítulo 3, verso 7 a Deus, passando esse teste moral, mostrando para nós o que? Quem é o justo em primeiro lugar? E tenha em vista isso: o justo tem o nome de Deus, o justo se santifica. Mas agora ele vai mostrar para a gente outra característica do justo. Mas antes de fazer isso, ele fala: não vos deixem enganar. Por que não vos deixe enganar? Por alguns motivos. Em primeiro lugar, naquela época, os falsos mestres estavam se multiplicando aos borbotões. Ou seja, falso mestre estava multiplicando assim, cada dia surgia um falso mestre dentro da igreja. Jesus já havia alertado isso no sermão profético: vão vir muitos falsos mestres, muitos falsos cristos enganando vocês. Então naquela época, era uma época de falsos mestres em profusão. Praticamente quase todas as epístolas do Novo Testamento, um dos problemas que são enfrentados pelas igrejas são os falsos mestres. Por isso João começa: não se deixem enganar. E é interessante que ele aqui escreve isso no imperativo, é uma ordem: não deixem ninguém enganar vocês. A gente já viu isso muito, né? Já viu
aquelas cenas antigas que a criança vai sair de casa vendendo alguma coisa, né? Ajudando os pais. Hoje é mais raro isso, mas o papai dizia: não deixe ninguém te enganar. O preço é esse, tem que vender nessa condição, é assim que tem que receber o troco, não deixe ninguém enganar. João faz a mesma coisa aqui: não deixe que essas pessoas, falsos mestres, com a doutrina deles, engane vocês. Por quê? A doutrina dos falsos mestres era uma doutrina que aos olhos humanos parecia muito bonita, porque eles estavam pregando uma vida, meus irmãos, de lassidão espiritual, pregando uma vida de que o pecado não era tão importante assim, porque para eles o pecado ficava só no corpo, não afetava a alma, não tinha nada a ver com a alma. Então, por causa disso, eles pregavam uma vida de que um crente pode cometer pecado e isso não vai prejudicar a sua vida. E essa mensagem é atraente, ó. Por quê? Quem aqui não sente pecado, não sente prazer no pecado? Quando você come um pouquinho a mais, você não sente prazer? Quando você dorme um pouquinho a mais do que deveria, não sente prazer nisso? Quando às vezes você fala mal de alguém, você não sente um prazerzinho ali em falar mal da pessoa? Então, pecado dá prazer. Os falsos mestres incentivavam a vida de pecado. Então cuidado, que ninguém engane vocês. Eles vão falar o que vocês querem ouvir. Não deixem enganar por ninguém. Que ninguém engane vocês, mesmo que seja um mestre que pareça verdadeiro, que ele não engane vocês. Então, João aqui, ao dizer isso, ele está convidando os crentes daquela época e nós hoje a fazermos uso de um padrão que ele estabeleceu antes, que nós não lemos aqui. O padrão é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma, ou seja, tudo que é ouvido por nós tem que ser passado por esse crivo. Deus é luz, Deus não ordena o pecado, Deus odeia o pecado, Deus quer que nós sejamos fiéis. Então não se deixem enganar, usem o padrão. O padrão é: Deus é luz. Deus não lida com o pecado, Deus não gosta do pecado, Deus não quer que vivamos em pecado. Por quê? Porque isso é incompatível com a vida de quem crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz João, pratica a justiça. E a questão que nós temos que responder é: o que é praticar a justiça? Jesus disse que nós deveríamos, como crentes, exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Miqueias diz em Miqueias 6:8 que Deus declarou que é bom, que devemos praticar a justiça. Praticar a justiça era um conceito para eles, que eram judeus, que tinha a ver diretamente com uma vida de devoção a Deus pela prática da lei de Deus, a Torá de Deus. Então, o crente, ele não se deixa enganar, e uma das maneiras dele não se deixar enganar é praticar a justiça, a palavra de Deus. E João diz que o praticar a justiça mostra essa pessoa como justa diante de Deus. Não que, meus irmãos, a prática da justiça nos leve a ser justos, não que a prática dos mandamentos nos leve a ser justos, porque ninguém pode ser justo diante de Deus por praticar os mandamentos. Paulo diz isso em Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, a nossa justiça não tem a ver com o fato de nós praticarmos a justiça. A nossa justiça, ela é atribuída a nós através da fé. A nossa justiça vem diretamente de Jesus Cristo para nós.
Por isso Paulo lá em Romanos 5:1 diz: justificados pois mediante a fé. Em 2 Coríntios 5:21 ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então o justo é justo, não é porque ele pratica a lei, mas porque ele é justificado por Cristo Jesus. Ele então vai praticar a lei. Então quem é o justo? É aquele que crê em Jesus. É aquele então que Jesus perdoa os seus pecados. É aquele que Deus lá no seu tribunal eterno declara essa pessoa justa. E porque isso aconteceu, o que ele vai fazer agora? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus como parâmetro de vida. Obedecer a palavra de Deus sem reservas. Obedecer todo o escopo da lei. Afinal, o salmista no Salmo 119, ele não diz assim: Senhor, quanto eu amo alguns dos teus mandamentos. Ele diz: como eu amo a tua lei completa. Então, o justo, querido irmão, ele demonstra a sua justiça pela prática da palavra de Deus. Então o teste é: eu sou crente? A pergunta que eu faço para você é: você obedece a palavra? Isso é prioridade na sua vida? Se não é, você não é crente. Se é, você é um verdadeiro crente. E você faz isso porque Jesus lhe justificou. Verso 8, parte A. Agora, quem é o iníquo? Quem é o ímpio? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Depois de mostrar quem é o verdadeiro crente, o jeito correto de viver, que é a prática da justiça, esse verso agora na parte A é o oposto negativo do que João tinha dito no verso 7. Ele vai mostrar agora qual é o contrário disso, qual é o absoluto contrário. O absoluto verdadeiro é: o crente é justo e pratica a justiça. E o ímpio? O ímpio pratica o pecado. E meu irmão, nós temos que responder: o que é praticar o pecado? Por quê? Você já pecou hoje? Você vai pecar amanhã? Então você pratica o pecado? Não. Você não pratica o pecado. Então deixa eu usar para você uma ilustração do que significa praticar o pecado. Pegue um pecado específico na sua vida. Por exemplo, a mentira. Certo? Agora vamos aplicar uma analogia para você entender se você pratica mentira ou se você não pratica mentira. Imagine um indivíduo que jogue futebol aos sábados. Ele vai no sábado jogar futebol com os amigos dele. Chega lá, ele joga uma partidinha e ele senta e ele fica do lado de fora só cornetando os amigos e esperando o churrasco que vai vir. Esse indivíduo pratica atividade física? Não, de jeito nenhum. Ele de vez em quando faz alguma coisa. Agora imagine outro indivíduo que segunda-feira, depois do trabalho, ele vai para o futebol. Terça-feira, depois do trabalho, ele mais uma vez vai para o futebol. Na quarta-feira é uma folga dele, então ele joga futebol de manhã e à noite. Na quinta-feira, mais uma vez ele joga futebol. Na sexta-feira, o que ele faz como hobby? Jogar futebol. No sábado ele joga a pelada da manhã e a penada da tarde. E ele ainda assiste futebol à noite. E no domingo ele não vai na igreja para jogar futebol. Esse indivíduo, ele é como o primeiro? Não, o que ele faz? Ele pratica futebol. Agora, deu para entender o que é praticar o pecado? Então veja, você tem um fraco de mentir. Você mentiu hoje, domingo, mas na segunda você não mentiu. Na terça você foi tentado para mentir, mas você controlou aquilo. Na quarta, aquele sujeito lá do telemarketing pela 20ª vez liga e pergunta: fulano, você está aí? Você fala: sou eu, fulano, pode falar, você não mentiu. Lá na sexta, a sua esposa te pergunta: e aí, fiquei bonito nesse vestido? Se mulher, você podia trocar o vestido, né? Melhorar esse negócio. Lá no sábado,
alguém te pergunta: e aí, você tem um dinheirinho para me dar? E você está com R$10 na carteira, e você fala assim: não. Mas de domingo até sábado, quanto tempo você passou sem mentir? Deu para entender agora o que é prática do pecado e cometer pecado? Então João fala que o iníquo, o ímpio, ele vive na prática do pecado. Ou seja, o pecado é algo comum na vida dele. Ele não luta contra o pecado, ele não quer abafar o pecado, matar o pecado na vida dele, mas ele quer então obedecer o pai espiritual dele, que é o diabo, que, como disse João, vive pecando. Interessante que João aqui está literalmente lembrando de um evento na vida de Jesus, que está lá em João 8,44, em que Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João está lembrando que quando Jesus teve um embate com os fariseus religiosos dos seus dias, que diziam que não eram pecadores, que eram filhos de Abraão, que eles não eram escravos, Jesus disse para eles: vocês são escravos do pecado, porque vocês cometem pecado, vocês vivem pecando. E aí Jesus mostrou uma verdade ainda mais grotesca: vou mostrar para vocês quem é o pai de vocês. Não é Deus, não é Abraão, o pai de vocês é o diabo. E queridos irmãos, isso é importante porque João está escrevendo para pessoas que estão dentro da igreja. Jesus estava falando de pessoas que estavam dentro da igreja judaica, mostrando que aquelas pessoas eram filhos do diabo dentro da igreja. Os falsos mestres, ele mais adiante vai chamá-los de anticristo, ou seja, pessoas que servem o diabo, que são contrárias a Cristo. E este princípio não é um princípio só de João, é um princípio que as Escrituras nos mostram, que todo aquele que vive no pecado, que não controla o seu pecado, que não combate o seu pecado, o pai espiritual desta pessoa é o diabo. Paulo escreveu isso em Efésios 2, 1-3: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo entende a mesma coisa que João, que aquela pessoa que é praticante do pecado, que não liga para o pecado, essa pessoa infelizmente é filha do diabo, porque o diabo desde o princípio vive pecando. A pergunta é: que princípio que é esse? Desde que o diabo se revoltou no céu, a maneira de vida do diabo é o pecado. Tanto que o diabo, quando deixou o céu, a primeira coisa que ele quis fazer foi trazer o pecado ao homem e à terra, porque aquilo que lhe dá prazer é o pecado. Ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade, e ele então é o pai espiritual de todos aqueles que, em vez de viverem a vida de Deus, de observarem a lei de Deus, vivem desobedecendo a Deus. Então, o justo pratica a lei, o ímpio pratica as obras do diabo. Versos 8b e 9, o que Cristo faz com isso? Cristo veio destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Antes de ver que Jesus destrói as obras do diabo, nós temos que entender quais são as obras do diabo. O que o diabo faz? Primeira coisa, o diabo escraviza o ser humano. O diabo é um senhor de escravo. Ele quer que o ser humano lhe seja sujeito.
Então ele escraviza. Por isso Paulo em Colossenses 1,3 diz que o Senhor nos libertou do império das trevas. Ele é um tirano, ele quer que o homem seja um escravo. E meus irmãos, talvez você tenha ouvido isso e pensado, tudo bem, então as pessoas são escravizadas, são subjugadas e são levadas ao pecado pelo diabo a contragosto. Lá em Romanos 6, Paulo diz que todo ser humano sem Cristo é escravo voluntário do pecado. Então o diabo, ele escraviza pessoas que são escravos por vontade própria, porque amam ser escravos, porque amam o pecado. Além disso, o diabo é o grande impulsionador do pecado humano. E sabe o que ele usa? A morte. Diz Hebreus: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Poder da morte aqui não significa que o diabo determina quem morre ou quem vive. O poder da morte é, o diabo usa a morte como um poder para o pecado. Em que sentido? Você já ouviu isso diversas vezes. A vida é uma só. Então vamos curtir a vida doidado. Vamos aproveitar a vida, porque amanhã eu posso morrer. Então o diabo usa o poder da morte, do medo da morte, da realidade da morte, levando o ser humano a acreditar o quê? Nós temos que viver uma vida de pecado e entregue aos nossos prazeres, porque nós não sabemos se vamos morrer de pronto. Então o diabo escraviza, o diabo leva as pessoas pelo poder da morte ao pecado, e o diabo usa este mundo com todas as suas filosofias para deixar as pessoas cegas e endurecidas. Então o diabo é o príncipe deste mundo. O diabo é quem está por trás do feminismo, de dizer que as mulheres têm que ser empoderadas, que elas não devem cuidar dos seus filhos. O diabo é quem está por trás do machismo, de mostrar que nós homens temos que dominar as nossas esposas de maneira truculenta. O diabo é quem está por trás das pregações de que você merece ser feliz, Deus tem que lhe dar uma casa nova. O diabo é quem está por trás das filosofias desse mundo que dizem: Deus não criou o universo, nós somos simples animais, então atenda a seus impulsos animalescos. O diabo é assim. E o que Jesus veio fazer? Destruir essa obra. Como Jesus destrói a obra do diabo? Sendo o contrário do que ele é. Em primeiro lugar, sendo justo, verdadeiramente justo. Por isso, querido irmão, que Jesus, ao vir ao mundo, ele praticou a lei de maneira plena. Quando ele foi ser batizado, João Batista, entendendo que Jesus não precisava ser batizado, disse: eu não quero lhe batizar, eu é que tenho que ser batizado. E Jesus respondeu para ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus, ao falar que nós devemos ser excedentes em relação à prática da palavra aos fariseus, antes de dizer isso, ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Mateus 5,17. Então Jesus destrói as obras do diabo, em primeiro lugar, obedecendo a Deus em toda a sua palavra, e com isso ele mostra ser filho de Deus por excelência. Nós lemos aqui nas diversas passagens de João na nossa liturgia, Jesus mostrando que ele ouvia a Deus, que ele conhecia a Deus e que ele obedecia a Deus, e por isso ele era o filho amado de Deus. Em segundo lugar, Jesus vai destruir as obras do diabo porque ele é imaculado. Ele não tem pecado e nunca terá pecado, ao contrário do diabo, que vive pecando, desde o princípio peca. Jesus, desde o princípio, que ele cria o mundo com o Pai e com o Espírito Santo, e desde quando ele nasceu de uma virgem, sendo então liberto do poder do pecado que passaria para ele,
ele é santo, e diz a Bíblia que ele jamais pecou. Jesus nunca teve um desejo impuro como o nosso. O coração dele, como diz o Salmo 40, verso 9 e 10, tinha a lei de Deus em perfeição, e ele amava a lei de Deus. Por isso ele pode dizer que a comida e bebida que ele tinha era praticar a palavra de Deus, mostrando-se então santo, imaculado, livre do pecado. Além disso, Jesus é um homem perfeito. Jesus, irmãos, para nos salvar e destruir a obra de Satanás, tinha que ser homem. Como nós lemos em Hebreus, ele socorre os homens, então ele tem que participar de carne e sangue. Então Jesus foi um homem como você e eu, tirando o pecado. Ele sofreu, ele passou por angústias, ele chorou, ele teve fome, ele passou por momentos de frieza na vida, no sentido de inverno, passou até problemas com pessoas que deveriam amá-lo, seus familiares. Veja, Jesus era um homem como nós, para destruir a obra de Satanás, porque assim ele poderia morrer por nós na cruz do Calvário. E por fim, Jesus era Deus, para que ele pudesse morrer e aplicar por todos nós o seu sacrifício vicário, suportando a ira de Deus. Ele tinha que ser verdadeiro Deus. E então, com essas características, como ele destrói a obra do diabo? Em primeiro lugar, perdoando o pecado dos seus eleitos. Dos seus eleitos. Mateus 1:21 diz: ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus destrói a obra do diabo, perdoando os nossos pecados, nos tirando do império das trevas, nos libertando do grilhão do pecado. E em segundo lugar, Jesus destrói a obra do diabo, redimindo a natureza, porque quando o homem pecou, a terra produziu cardos e abrolhos. Então Jesus não quer somente salvar pessoas, mas ele quer redimir também todo o cosmos. Paulo disse sobre isso em Romanos 8:20-23: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Jesus destrói as obras do diabo, fazendo com que nós sejamos salvos, mas também com que a terra e todo o cosmos sejam redimidos. É por isso que João, ao olhar para o fim da história, ele vê novo céu e nova terra. E o que isso implica em nós? Como que Jesus destrói as obras do diabo em nós? Nos livrando da escravidão do pecado e nos fazendo praticar a palavra de Deus. Por isso, Jesus, de certa maneira, já destruiu a obra do diabo na nossa vida, porque ele nos fez nascer de novo, porque ele crucificou o nosso velho homem com ele e nos deu nova vida. Cristo nos levou a morrer para o pecado e a viver para a justiça. Paulo diz isso em Romanos 6:4-6, dizendo: o velho homem de vocês foi crucificado com Jesus. Vocês agora andam em novidade de vida. Vocês foram semelhantemente unidos a Cristo na morte. Agora vocês são unidos na sua ressurreição. Para quê? Para que vocês não sirvam escravos do pecado. Ou seja, Cristo está nos libertando do diabo, já nos libertou do diabo, porque ele nos fez morrer para o pecado, porque ele matou a velha natureza carnal em nós, e ele nos deu uma natureza viva, obediente, que ama a palavra de Deus. E é interessante que ele diz o quê? Que nós somos nascidos de Deus. João aqui está se referindo ao fato de Deus
nos dar um novo nascimento, um novo coração, uma nova vida, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, porque nós não poderíamos renascer das cinzas do pecado para a vida espiritual por nós mesmos. Por isso ele coloca, é nascido de Deus, mostrando que isso é uma ação de Deus na nossa vida. Deus nos dá o novo nascimento. Enquanto a santificação nós cooperamos, aqui não. Deus faz a obra sozinho. Aquele que é nascido de Deus, nasceu porque Deus lhe deu um novo nascimento, porque Deus fez essa obra, como o próprio Jesus disse: o Espírito sopra aonde quer, não aonde nós queremos, mas aonde Ele quer. E Ele então nos dá aquilo que João chama aqui de divina semente. Essa divina semente é esse novo nascimento, é a implantação do reino de graça na nossa vida, é a nova vida que Ele nos dá, é tirar o coração de pedra, idólatra, desobediente, que ama a si mesmo, que ama o pecado, que não quer obedecer, para um coração que tem a lei de Deus, um coração como o de Jesus, um coração que está disposto a obedecer a Deus. Por isso Ezequiel, ao falar dessa promessa, ele diz, lá em Ezequiel 11, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Qual o objetivo? Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, e executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, a divina semente, essa implantação dessa nova vida, em que no nosso coração agora há a lei de Deus, e o que nos leva a obedecer é a lei de Deus, a força motriz da nossa vida é a lei de Deus, e portanto nossa vida agora não é vivida para nós mesmos, mas para o Senhor. A nossa mente então se torna a mente de Cristo, a nossa motivação é a vida com Cristo, o nosso lema é andar como Cristo andou. Por isso ele diz, essa pessoa que é nascido de Deus não vive pecando. É impossível ao verdadeiro crente viver uma vida pecaminosa, uma vida em que o pecado sobeja, em que o pecado não é mortificado, em que o pecado não sofre a ação santificadora, ficando cada vez mais fraco na nossa vida. O que é nascido de Deus tem a divina semente. O que tem a divina semente não anda no pecado. E aí a pergunta para nós é: nossa vida tem sido uma vida de praticar o pecado, de andar no pecado? Ou nossa vida tem sido uma vida em que nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus? Nossa vida tem sido uma vida em que o Espírito Santo tem produzido amor, alegria, domínio próprio, bondade, benignidade, mansidão. É isso que está aparecendo na nossa vida? Se tem o Espírito Santo, isso tem que estar ali. E Pedro também disse sobre fraternidade, sobre perseverança na provação. Ou seja, o Espírito Santo produz uma nova vida, uma vida em que as pessoas olham para a gente e elas conseguem enxergar diferença, conseguem enxergar ali espiritualidade verdadeira, em vez de hipocrisia. E agora, no verso 10, João faz o grande teste. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João agora repete essas coisas, colocando para nós como um teste. Primeiro ele nos deu as proposições:
Quem é o filho de Deus? É o justo e que obedece. Quem é o filho do diabo? É o ímpio que vive no pecado. O que Jesus faz em nós? Nos dá uma nova vida de obediência. Agora vamos testar quem somos nós? É isso que ele está fazendo. De que maneira eu posso saber o que está acontecendo comigo? Então ele manda fazer o quê? Observar a conduta, julgar a nossa conduta e das pessoas. E antes da gente ver como fazer isso, é muito comum nós ouvirmos no meio evangélico hoje a seguinte frase, que é de Jesus, está na Bíblia: não julgueis para não serdes. Jesus disse isso no sentido de que nós não podemos julgar nada nessa vida? Será que ele disse isso? Porque primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Jesus? A Bíblia pode contradizer aquilo que Jesus falou? Não. Então, abra comigo 1 Coríntios 6. Deixa eu ler do verso 1 ao 5 aqui. Então, se a Bíblia é a palavra de Jesus, a Bíblia não pode contradizer o que Jesus disse. Se Jesus disse, não julgueis para não ser julgado, isso quer dizer que nós não podemos julgar ninguém? A Bíblia não é mais a palavra de Deus. Porque olha o que está escrito, 1 Coríntios 6, 1 a 5. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Paulo está falando do quê? Tem gente aí na igreja que, em vez de resolver os problemas dentro da igreja, montar um tribunal eclesiástico e julgar os casos na igreja, faz o quê? Leva o irmão na justiça. Ele fala, isso é pecado. Vocês não sabem? Nós vamos julgar o mundo. No juízo final nós vamos julgar os anjos pecadores. Então a gente não vai julgar as coisas dentro da igreja? Então veja, se ele está falando de um juízo que a gente tem que fazer dentro da igreja, não julgueis para não ser julgado, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, não é mesmo? A Bíblia manda a gente julgar as coisas, e a Bíblia manda julgar até no sentido disciplinar. No capítulo 5 de Coríntios, Paulo falou, deu uma sentença: eu junto com vocês, reunido o meu espírito com vocês, eu sentencio que o autor de tal pecado seja entregue a Satanás. Ele está julgando, dentro da igreja. Então, quando a gente entende que Jesus não quer dizer literalmente que a gente não pode julgar nada, Jesus estava falando de um juízo hipócrita, de um juízo em que nós somos parciais, em que eu olho para o pecado do outro e julgo o outro, e eu não olho para o meu pecado. Tendo isso em vista, João agora nos conclama a julgar primeiro nós mesmos e depois os outros. O que nós devemos julgar? Ele dá o padrão. Qual é o padrão? Aquele que não pratica a justiça é filho do diabo. E em primeiro lugar você tem que olhar para você mesmo. Ele está te chamando a examinar, a testar a sua vida. Eu pratico a justiça? Eu obedeço a palavra? Ou eu escolho os mandamentos que eu obedeço? Ou eu escolho aquilo que eu vou tomar para mim da Bíblia? A minha obediência é obediência ou não é obediência? Em segundo lugar, ele manda você olhar para os outros. Aqueles que estão aqui, eles obedecem ou não obedecem à palavra? E um dos testes que ele coloca aqui é o amor. E aí é o calcanhar de Aquiles. Por quê? O que é o amor?
Hoje à tarde, na minha devocional com a Helena, a gente estava meditando em Colossenses e Paulo estava louvando a Deus porque os colossenses amavam. E aí eu falei: Helena, o que é amor? Ela: é carinho, papai. Eu falei: não, amor é praticar a palavra. Amor é praticar a palavra. E para você não achar que eu estou errado, Paulo disse isso: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo faz o quê? Tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que é amar? Praticar a palavra. Então ele nos chama: olhem para as pessoas, elas amam. Olhem para vocês, vocês amam. E veja que quando João fala isso, ele está ecoando mais uma vez o que Jesus disse e foi registrado por ele mesmo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Então o grande teste para mim e para você, e para nós olharmos para as pessoas e percebermos quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus, é o amor. Amor ao próximo e amor a Deus. É a prática dos 10 mandamentos na vida do cotidiano, na vida prática da nossa vida, ou seja, no dia a dia, nós obedecermos a lei de Deus. E veja, queridos irmãos, um detalhe muito importante. Você percebeu até aqui que João tem escrito em formas absolutas? O que eu quero dizer? João está mostrando assim: o filho de Deus é justo e pratica, o filho do diabo pratica o pecado, o diabo pratica o pecado. Quem é o justo? Quem pratica a lei. Quem é o ímpio? Quem não pratica a lei. Ele está escrevendo de formas absolutas. O que eu quero dizer com isso? Não tem meio termo. João está colocando o teste para a gente no seguinte aspecto: não existe esse negócio de você ser meio cristão, ou ser meio obediente, ou ser meio piedoso. Isso não existe para a Bíblia. Ou você é, ou você não é. Se você é um crente, você vai obedecer, e não é meia obediência, você vai obedecer. Se você é um ímpio, você pode ter meia obediência, que não é obediência, então você está desobedecendo. Então, ao colocar em absolutos, ele dá um checkmate para nós. Quem somos nós? Absolutamente. Sou crente? Posso afirmar isso? Ou com a minha meia obediência, eu ainda vou continuar afirmando que eu sou crente? Como viver esse texto? Em primeiro lugar, eu quero falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo um paralelo. Como João disse, Jesus veio acabar com a obra do diabo. Enquanto o diabo escraviza, Jesus nos liberta para obedecer. Enquanto o diabo quer que andemos no pecado e ofendamos a Deus, Jesus deseja que, libertos, pratiquemos a palavra e glorifiquemos a Deus, aquilo para o qual nós somos criados. Enquanto o diabo quer nos levar a ter uma morte física e eterna, Jesus quer dar a vida eterna aos seus eleitos. Enquanto o diabo trouxe morte e destruição, Jesus está redimindo toda a criação e nos dará o novo céu e nova terra. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Jesus nada tem com o maligno. Jesus é esse Deus todo-poderoso que se fez carne para morrer por nós, para nos dar essa vida gloriosa
de praticar a palavra de Deus, de poder ser como Noé. Noé andou com Deus, de ser como Abraão, que era amigo de Deus, como Moisés, que foi chamado servo do Senhor. Jesus quer nos dar isso, essa vida. Então creia, confie só nele, mas se arrependa dos seus pecados, voltando-se para ele em nova obediência. Segunda aplicação: não se deixe enganar. Todo aquele que não tem Jesus Cristo na sua vida, infelizmente, é um filho do diabo. O antigo pastor presbiteriano, infelizmente já falecido, R.C. Sproul, disse que nós nascemos biologicamente vivos, espiritualmente mortos e diabolicamente ativos. Todo ser humano é assim. O homem sem Cristo não pode fazer o bem espiritual, ele não pode se salvar de maneira nenhuma, e a única esperança dele não é o que ele pode fazer, é o que Cristo fez por ele. Morreu, ressuscitou e tem poder para lhe dar nova vida. Por isso nós precisamos entender: Cristo não é um acessório de luxo, Cristo é tudo na nossa vida. E se Ele não é tudo na nossa vida, um dia Ele vai ser tudo no nosso juízo. Cristo é tudo para você? Você ama Jesus de todo o seu coração? Terceira aplicação: João disse: não deixem se enganar. Meus irmãos, hoje há muitos falsos mestres sendo usados pelo diabo nas igrejas por aí, que não são igrejas, são sinagogas de Satanás, como o próprio Jesus disse. Nós que somos crentes não podemos ouvir essas falsas doutrinas. Nós devemos estar firmes na palavra de Jesus, para que nós não sejamos enganados. Então é necessário que nós sejamos ávidos leitores e estudantes da Bíblia. Quanto mais nós conhecermos da Sagrada Escritura, menos nós seremos enredados por ensinos fantasiosos. E esses ensinos fantasiosos, à vista do pecado, eles são bonitos, eles são atraentes. Então não se deixe enganar. Guarde a palavra, ame a palavra, medite na palavra, entenda, aprenda a palavra, dê valor à sua Bíblia. Não deixe ela fechada de segunda a sábado, não feche ela dia nenhum. Quarta aplicação: infelizmente, não são somente os falsos mestres que querem nos enganar. Sabe quem é a pessoa que mais quer enganar você? Você mesmo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Infelizmente, são muitas as pessoas nas igrejas hoje que estão sendo enganadas pelos seus corações. Ao invés de obedecer à lei objetiva de Deus, perfeita, reta, que tem um padrão claro, as pessoas estão querendo obedecer os seus corações. E o pior, elas se justificam com desculpas esfarrapadas, desculpas que não colam diante de Deus. Não deixe que isso aconteça com você, irmão. Não deixe que o pecado no seu coração fale mais alto do que a Bíblia. O homem bem-aventurado medita na lei de dia e de noite. O homem bem-aventurado, ele é guiado não pelo seu coração, mas pela lei de Deus. Não se deixe enganar. O seu coração vai pregar falsas atividades, falsos pensamentos, falsos desejos, uma vida de pecado. Então pregue o Evangelho todo dia ao seu coração. Quinta aplicação: João disse que aqueles que não são de Deus vivem pecando.
E aí eu lhe pergunto: você tem lutado contra o seu pecado? Você se entristece pelo seu pecado? Você, como Paulo diz, não literalmente se esmurra para não ser desqualificado diante de Deus? Querido, se você tem cometido algum pecado e você sabe que é pecado e aquilo não tem lhe incomodado e aquilo cada vez menos tem lhe incomodado, eu vou te falar uma coisa: você está muito mal espiritualmente e talvez você não tenha nascido de novo, porque o novo nascimento faz a gente ter nojo de nós mesmos. Ezequiel 36, Ezequiel fala isso, que quando Deus nos dá um novo coração, Ele nos dá nojo de nós mesmos. Não é nojo do irmão, não é nojo do que as crianças fazem, né? Criança às vezes come alguma coisa, né? Fica com aquele trem na boca mastigando, e aquilo é nojento, não é? Mas é nojo de nós mesmos. Se você não acreditar, deixa eu ler para você, Ezequiel 36, 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Nojo de vós mesmos. Você tem sentido nojo de você? A boa notícia, sabe qual que é? Jesus te chama para arrepender. Arrepender não é remorso. Qual é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso fica triste pelo pecado. Judas se entristeceu por entregar para Jesus a morte? Sim. Pedro se entristeceu por ter negado Jesus? Sim. Qual a diferença entre eles? Judas caiu no desespero e se entregou, e Pedro voltou em nova obediência. Então qual é a diferença do arrependimento para o remorso? Obediência. Arrependimento significa que você volta para Deus e fala assim: Senhor, eu abandonei o pecado, eu estou resoluto em lutar contra esse pecado. Eu sei que eu vou perder algumas batalhas, mas o Senhor já ganhou a guerra. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Sexta aplicação: João disse que os filhos de Deus praticam a justiça. Você conhece os mandamentos de Deus? Não se deixe enganar. Estude os mandamentos de Deus e as implicações na vida prática, e cada uma das determinações de Deus na sua palavra, para que você seja como o salmista: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, querido irmão, eu lhe chamo a estudar os 10 mandamentos. Pegue nosso catecismo maior e vai lê-lo, vai olhar a Bíblia nos textos que ele cita, e aí você vai ver então que obedecer a Deus é muito maior do que você pensa, muito maior. É interessante, só a título de curiosidade, quando o nosso catecismo, por exemplo, trata do não adulterarás, ele fala de algo que os crentes estão fazendo hoje: tolerar e frequentar bordéis. Está lá, não adulterarás. Fala que a glutonaria é um pecado contra esse mandamento. Olha só, quando a gente vê o não matarás, fala que a gente tem que dormir adequadamente, que a gente deve se recrear. Então uma vida taciturna, sem recreação, também é pecado. Olha só a profundidade do que é. Leia, aprenda. Para quê? Para você poder falar assim: o Senhor Jesus me justificou, e hoje eu conheço os mandamentos de Jesus, e eu pratico os mandamentos de Jesus. E em sétimo e último lugar, esse texto apresentou para nós os absolutos. O Filho de Deus não vive no pecado, o filho do diabo vive no pecado. Essas ideias absolutas, que são um grande teste moral, eles foram planejados por Deus para que nós façamos algo que morreu nos nossos dias, e que os puritanos tanto ensinaram:
a prática do autoexame. É que você, diante da lei de Deus, diz o seguinte: Senhor, como eu estou diante da lei do Senhor? Como está a minha vida diante daquilo que tem sido pregado, ensinado e eu estou estudando na Bíblia? Eu tenho crescido em graça? Ou minha vida está cada vez mais mirradinha? Cada vez mais eu tenho dificuldade de obedecer? Eu considero as coisas de Deus uma canseira? Senhor, pecados estão morrendo em mim. Que maravilha, eu me alegro no Senhor. Então, o que João nos escreveu aqui, Deus nos incita a nos examinar, e eu te convido a fazer isso durante os dias dessa semana, nos textos que você ler da Bíblia, nos pecados que você encontrar ali, se examine: eu estou cometendo esses pecados? Nas virtudes piedosas que você ver ali, pergunte a si mesmo: eu estou obedecendo assim? Eu estou fazendo isso? Ou seja, em vez de você ler a Bíblia e pensar no fulano, leia a Bíblia e pensa: será que eu sou assim? Será que o ímpio desse texto me representa? Ou o crente desse texto me representa? Hoje eu estava meditando, por exemplo, em Josué, na tomada da terra, e Josué lá firme, Caleb dizendo: vamos, eu vou tomar a terra. E Josué fala que 7 tribos estavam lá, como se diz no linguajar popular, panguando, né? Tem muita gente forte aí, nós estamos meio desanimados. Será que nós estamos desanimados? Ou nós estamos igual com Caleb: tem tanto tempo que eu sirvo a Deus, mas ainda sou forte, igual aquela época, vou servir. Você já aplique na sua vida. No texto que você lê amanhã, se examine. E se você ver algum pecado, Senhor, esse é o caminho mau que existe em mim, sonda ainda mais meu coração, mas transforma meu coração. Eu conto com a tua graça, me faça parecido com Jesus. Que Deus, meus irmãos, nos dê graça da gente se testar por esse texto. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e orar, suplicando a graça de Deus. Meu Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite, palavra que nos leva ao autoexame. Quando eu olho para mim, para os meus irmãos, e eles olham para eles e olham para mim, a atitude adequada é: Senhor, tenha misericórdia de nós, nós somos pó, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados da nossa igreja. Nós temos de maneira contumaz desprezado o ensino da palavra do Senhor. Nós temos de maneira contínua quebrado o 4º mandamento, o dia do Senhor. Nós temos, ó Deus, infelizmente, deixado de cooperar com a tua obra com os nossos recursos. E estes são alguns dos pecados. Nós temos endurecido o nosso coração e não temos deixado aquilo que a tua palavra tem nos denunciado. Ó Senhor, olha para nós e que o Senhor nos transforme, que o nosso coração não nos engane, que nós não pensemos que estamos bem diante do Senhor, enquanto nós precisamos de arrependimento. E Senhor, como o arrependimento é algo dado por Ti, derrame sobre nós o arrependimento para a vida. Leva-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados, a rasgar o nosso coração. Leve-nos, ó Deus, a orar de coração, e não somente aquelas orações encaixotadas de praxe, simplistas, mas nos leva a orar de verdade,
com um coração cheio da palavra e do terror do pecado e do temor do Senhor. Que nós, ó Deus, ao entrarmos nos nossos quartos, nós saibamos na presença de quem estamos. Que nós, ó Deus, ao entrarmos na igreja, nós venhamos a temer e tremer diante da Tua santidade. E que isso nos leve, ó Deus, a abandonar o pecado, a mortificar o pecado, e nos dê esperança de que um dia nós seremos como Jesus, e que essa esperança seja aplicada por Ti e por nós mesmos ao nosso coração e à nossa prática, para que, ó Deus, tanto o comportamento interno quanto externo sejam condizentes com a palavra do Senhor, e nós então sejamos como filhos do Senhor que levam o Teu santo nome. Senhor, se há entre nós filhos do diabo, pessoas que estão se enganando, que são hipócritas, que estão com meia obediência, escolhendo o que obedecer, o Senhor tenha misericórdia. Abra os olhos, estampe Tua lei diante deles agora, para que se arrependam, para que creiam só em Jesus e para que vivam para o verdadeiro Jesus. Senhor, traga avivamento na nossa igreja, traga avivamento na igreja do Senhor na terra. Nós precisamos de viver a palavra, nós precisamos ser sal e luz, nós precisamos ser filhos do Senhor, em que a divina semente produza a prática da justiça. Escuta minha parca oração agora, aplica isso ao meu coração. Mais do que todos eu preciso, e eles também precisam disso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito sejam com os eleitos hoje e para sempre, amém.